Quem viu a parte 1 do vídeo deve estar empolgado para saber mais daquele campeonato de 2004. Na parte 1 a gente focou na formação e na campanha do time do Santos, que foi campeão, mas agora vamos então abordar os outros 9 tópicos que a gente sempre trata no Aquele Brasileirão. Vamos falar de grandes zebras daquele campeonato, por exemplo, o Goiás, treinado pelo Celso Roth, o Juventude, que tinha o Thiago Silva. Vamos falar de decepções daquele campeonato, o Cruzeiro, que foi tão bem em 2003, o que aconteceu para ir mal em 2004, Flamengo, Atlético Mineiro brigaram para não cair, o rebaixamento do Grêmio. Vamos falar de jogão naquele campeonato, vamos falar da grande campanha do Atlético Paranaense, né, com algumas pipocadas no final, do recorde de gols do Washington. Vamos falar mais do Robinho também, que foi o craque daquele campeonato. Infelizmente a gente vai falar também da morte do Serginho, que marcou aquela edição. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Antes de continuar falando sobre o Brasileirão 2004, eu quero deixar uma dica para quem quer ficar por dentro de todas as notícias, todos os resultados do futebol. É o aplicativo OneFootball, nosso parceiro. Para quem não conhece, tem o link aí na descrição para baixar. Quando você baixa o OneFootball, você pode customizar do jeito que você quiser para acompanhar as notícias do seu time, ou de um ou mais times, né? Dos seus jogadores favoritos, dos seus campeonatos favoritos. E quando eu falo campeonato, tem campeonato de todo mundo, todo campeonato que você imaginar, sério mesmo. É muito legal para ficar por dentro do futebol, e lá você também encontra vídeos dos gols, das partidas, é muito bacana, fica a dica. O Brasileirão de 2004 foi o segundo da era dos pontos corridos do brasileiro, com todos jogando contra todos, em turno e retorno. Foi mantido o número de participantes de 2003, então com 24 times, né, um torneio gigantesco, com 46 rodadas. A diferença em relação a 2003 foi que dessa vez caíam 4 times, justamente para diminuir o número de equipes ano a ano, né? Tinha 24, caíram 4 e subiram 2 da Série B. Aí no ano seguinte, 2005, a gente teve 22 times, de novo repetiu esse formato. Aí finalmente em 2006 o Brasileirão teve 20 times e assim segue até hoje. Nessa época, em 2004, a gente tinha G3 e G4 para Libertadores. Os 3 primeiros colocados passavam direto para Libertadores, foram Santos, Atlético Paranaense e São Paulo. E o 4º colocado ia para a pré-Libertadores, foi o Palmeiras, que surpreendeu, veio direto da Série B e conseguiu fazer uma ótima campanha. No Brasileirão de 2002, apesar do Robinho ter sido tão decisivo para o título do Santos, há quem considere que não seria justo elegê-lo craque daquele campeonato, porque ele e o time do Santos cresceram de produção na reta final, nos mata-matas. Mas na primeira fase o Santos foi 8º, o Robinho não se destacou tanto. Tanto que a premiação da Bola de Ouro da Placar, que elege o melhor jogador do brasileiro, tirando uma média de todas as partidas, né, desde a primeira fase até a final, a Bola de Ouro da Placar em 2002 foi para o Kaká do São Paulo e não para o Robinho. Só que, bom, o Robinho já saiu craque ou não do Brasileirão 2002, você pode discutir, mas ele saiu muito consagrado em 2002 e foi só evoluindo ano a ano. E ele chegou em 2004 numa fase que no Brasil se dizia que ele estava pronto para ir para a Europa e ser melhor do mundo. Era essa a expectativa no Brasil. Quando o Robinho fosse para a Europa, ele ia competir para ser melhor do mundo. Em 2003 ainda havia quem fizesse aquela piadinha com ele, dizendo que ele era um jogador triatleta, que corre, pedala e nada. O nada queria dizer que ele só lá corria, dava uma ciscada, pedalada, mas que ele não finalizava bem, não fazia gol. Só que isso mudou com o Luxemburgo. Em 2004, o Robinho aprendeu a finalizar muito bem, tanto que ele foi um dos maiores artilheiros do brasileiro, fez 21 gols naquela edição, e ele ficou de fora de 6 rodadas na reta final do campeonato, quando a sua mãe, Marina Souza, na época com 43 anos, foi sequestrada. A mãe do Robinho foi sequestrada no dia 6 de novembro de 2004, quando 2 homens invadiram a casa em que ela estava, na Praia Grande, litoral sul de São Paulo. E a partir daí o Robinho se afastou dos jogos do Santos, ele inclusive pediu que a imprensa não cobrisse o sequestro, não desse notícias para não atrapalhar nas negociações. Num certo ponto ele voltou a treinar com o elenco, até se especulava que ele pudesse ir para um jogo ou outro, né, o Santos na reta final do campeonato, mas acabou que ele não jogou até, embora tenha treinado,
até o dia 17 de dezembro, a 2 dias da final, né? A sexta-feira antes da partida decisiva do campeonato, Santos e Vasco seria no domingo. Nesse dia 17 de dezembro, a mãe do Robinho foi libertada, disse que mediante pagamento de um resgate, numa casa no bairro do Perus, em São Paulo. E, bom, esse caso, no ano seguinte um sequestrador foi preso e outro só foi ser preso em 2017. E 2 mulheres chegaram a ser detidas, suspeitas de terem participação no crime também, mas depois elas foram liberadas. O Robinho, então, teve esse grande alívio a 2 dias da partida decisiva do Santos e ele acabou indo a campo, entrou em campo contra o Vasco, participou desse jogo do título e foi muito festejado pela torcida. No ano de 1996, quando tinha 21 anos de idade e era jogador do Caxias, o atacante Washington descobriu ser portador do diabetes tipo 1. E ele imediatamente pensou em abandonar a carreira, só que ele conta que médicos na época o incentivaram a continuar jogando. Disseram que ele poderia ter uma vida normal, disseram que ele poderia seguir como atleta se mudasse hábitos alimentares, tomasse injeções de insulina, enfim, fizesse exames para controlar a diabetes, que ele poderia seguir jogando. E assim ele continuou a carreira. Até que, em 2002, quando ele era jogador do Fenerbahçe da Turquia, o Washington descobriu que estava com 90% de uma artéria coronária entupida. E ele precisou urgentemente ser afastado, era um caso grave, ele teve que passar por um cateterismo e colocar um stent. E depois disso, né, com isso que aconteceu, o Fenerbahçe dispensou o Washington, disse que não queria correr esse risco de tê-lo jogando por lá. E aí o Washington voltou para o Brasil, e no Brasil ele assinou em 2003 com o Atlético Paranaense. E aí ele assinou o contrato, só que ele não passou nos exames médicos, ainda deram que ele estava com problema, e ele precisou fazer mais cirurgias e colocar mais 2 stents. Ficou mais de um ano afastado dos campos, até que em fevereiro de 2004 ele finalmente pôde estrear pelo time profissional do Atlético Paranaense, né? Fez os exames, tinha lá todo o controle e foi liberado para jogar. Estreou em 2004 com a camisa do Atlético e tanta perseverança dele seria recompensada, porque em 2004 ele bateu um recorde, vai ser muito difícil de alguém um dia bater esse recorde, de ser o jogador que fez mais gols numa edição do Brasileirão. Ele foi o artilheiro em 2004 com 34 gols, superando a marca de 29 gols do Edmundo, que a gente comentou aí no programa anterior do aquele Brasileirão de 97. O Washington foi o grande símbolo de um time inesquecível para os torcedores do Atlético Paranaense, e vamos abrir aqui um parênteses para relembrar essa campanha. 3 anos depois de ser campeão brasileiro pela primeira vez em 2001, o Atlético chegou muito perto do bi. Aquele time tinha nomes como o goleiro Diego, os zagueiros Marinho e Marcão, os volantes Fernandinho, esse mesmo, o que está no Manchester City hoje, e Alan Bahia, o meia Jadson, o atacante Denis Marques, e tinha ainda o promissor atacante Dagoberto no elenco, que depois sairia brigado com a torcida. No meio daquele Brasileirão 2004, o então queridinho dos atleticanos Dagoberto sofreu uma grave lesão e ficou quase o ano seguinte inteiro sem jogar. Esse time foi montado pelo saudoso Mário Sérgio, que deixou o Furacão após ser vice-campeão paranaense em 2004, e assim, quem conduziria a grande campanha do Brasileirão seria o Levir Coupe. Recentemente, no Atlético Mineiro, disseram que o Levir montou o time do Galo Doido, pois no Atlético Paranaense foi meio que furacão doido, pelo menos no primeiro turno de 2004. O Atlético tinha um time de extremos, tinha atuações incríveis e outros dias que dava tudo errado. Para ter uma ideia, nesse primeiro turno, o Atlético Paranaense chegou na 7ª rodada a ganhar 5-0 do Corinthians no Pacaembu, mas também levou goleadas marcantes, como um 4-1 que levou do Criciúma na 18ª rodada. O mais incrível aconteceu entre a 15ª e a 16ª rodada. Na 15ª, o Atlético Paranaense ganhou de 6-0 do Goiás na Arena da Baixada. E aí na rodada seguinte, a 16ª, perdeu de 6-0 do Inter no Beira-Rio. Por mais que seja em casa e fora de casa, quando que você viu isso? Um time que numa rodada faz 6-0 e na rodada seguinte leva um 6-0. Com toda essa inconstância, o Atlético Paranaense terminou o primeiro turno na 5ª colocação, mas aí no segundo turno o time do Levir se encaixou de vez
e continuou tendo apresentações memoráveis, aplicou outras goleadas marcantes, como um 5-0 no Atlético Mineiro, um 6-1 no Criciúma, devolveu a goleada do primeiro turno, e cada vez ficou mais difícil que perdesse. Perdeu muito pouco no segundo turno, passou as 13 primeiras rodadas invicto, né, do segundo turno, e na 33ª rodada assumiu a ponta, passou o Santos. E daí em diante, o Atlético ficou mais tempo na liderança, mas sempre com o Santos na cola. Dificilmente os dois perdiam, sempre um na cola do outro. Às vezes o Santos chegou a passar, o Atlético passou de novo. E aí a gente chegou então na 41ª rodada, quando o Atlético estava, então faltavam 5 jogos para o campeonato acabar, e o Atlético estava 2 pontos na frente do Santos, e nessa rodada o Leverkusen deu uma declaração numa coletiva de imprensa que marcou muito aquele campeonato. O Levir quis dizer que o time do Atlético já estava pronto, que ele não precisava mais mexer em nada no time, mas aí ele usou a expressão piloto automático e pegou muito mal. Vamos ler exatamente a fala do Levir para vocês tomarem suas conclusões aí, se ele foi arrogante, deslumbrado, teve um salto alto ou não do Atlético Paranaense. O que o Levir falou naquela coletiva foi: estamos num momento feliz. Eu não tenho muitas preocupações neste momento. Estamos num caso, como é que eu poderia colocar? É mais ou menos se tivéssemos ligado o piloto automático. Está todo mundo bem centrado, todo mundo cuidando da sua, todo mundo procurando fazer tudo direitinho, e eu não preciso ficar cuidando de muitas coisas. Os jogadores estão alegres, estão querendo ser campeões. Então, não há muito o que fazer. O que temos de fazer é deixar o time bem focado no objetivo e, principalmente, completar bem os trabalhos da semana. E aí, vocês acham que o Levir quis dizer que o Atlético já tinha ganhado o título ou não? Isso eu deixo vocês opinarem. Mas fato é que os santistas ficaram muito irritados com essa declaração. E aí, 2 rodadas depois, na 43ª rodada, o Atlético teve uma chance de ouro para dar um passo gigantesco para ser campeão. Era um domingo, 28 de novembro, e o Santos, às 4 da tarde, empatou com o Paysandu em Belém. E aí o Atlético ia jogar às 6 da tarde, e se o Atlético ganhasse, a 3 rodadas do fim, poderia então abrir 4 pontos de vantagem contra o Santos. Estava com 2, se ganhasse abriria 4 pontos, faltando 3 jogos para o fim do campeonato. E o Atlético ia enfrentar o Grêmio. O Grêmio vinha nos últimos 8 jogos, tinha perdido 7 e ganhado só 1. E estava com 1% de chance de escapar do rebaixamento. E o Grêmio jogava como mandante, mas não em seu estádio, porque o Grêmio cumpriu uma pena, teve uma briga de torcida num Grenal, até jogaram um carrinho de pipoca naquele dia das arquibancadas, e aí o Grêmio perdeu o mando de campo, e então ele jogaria em Erechim, então fora do Olímpico, né, o estádio que estava habituado, jogaria em Erechim, um Grêmio com 1% de chance de escapar do rebaixamento, contra o Atlético Paranaense, líder, pronto para se isolar na liderança. E o cenário já era todo favorável para o Atlético, e aí começou o jogo, ficou mais favorável ainda. O Atlético massacrou o Grêmio no primeiro tempo, e no segundo também começou arrasador. Aos 13 minutos do segundo tempo, o Fernandinho fez um gol que fez o Atlético abrir 3-0 no placar. Depois de abrir 3-0, o Atlético Paranaense ainda colocou bola na trave, estava muito fácil e parecia que o Grêmio estava entregue. O Grêmio meio que não tinha o que fazer. O Grêmio, para não ser rebaixado naquele dia, tinha que ganhar o jogo, estava perdendo de 3-0, ia ter que então fazer 4 gols no segundo tempo, estava sendo dominado pelo Atlético, parecia que estava tudo resolvido. E aí o Leverkusen tomou uma decisão que talvez a maioria dos treinadores tomasse, né, no lugar dele. Resolveu poupar jogadores. Para que eu vou desgastar meu time num jogo que nem esse, que já está resolvido? E aí ele foi substituindo jogadores, deu uma girada. Até que aí tudo bem, aos 25 do segundo tempo, o Grêmio descontou. O Roberto Santos fez um gol pelo Grêmio. Pô, um golzinho de honra, né? Tudo bem ainda. 3-1, tá tranquilo pro Atlético, dá para ir controlando o jogo. Só que aí, aos 44 do segundo tempo, o panamenho Balói fez mais um. E aos 46, já nos acréscimos, o Cláudio Pitbull fez o gol de empate. O Atlético Paranaense, depois de abrir 3-0, deixou o Grêmio empatar. O treinador do Grêmio naquele dia era o Cláudio Duarte. 10 anos depois ele disse isso aqui: no segundo tempo, não é que o Grêmio tenha reagido, até porque não tinha bola para isso. O Atlético Paranaense deu uma afrouxada. Cláudio Duarte disse mais:
Eu treinei o Levir no Colorado do Paraná. Após o jogo, nos cumprimentamos e ele me confidenciou. Meu time entregou, né? Eu respondi, acho que você perdeu o campeonato. E esse empate não serviu pra nada pro Grêmio. O time só não cairia naquele dia se vencesse o jogo. Mesmo saindo perdendo 3-0, empatando 3-3, o Grêmio caiu. E até hoje esse jogo de Erechim é um grande trauma para os atleticanos. A gente tem um torcedor do Atlético Paranaense aqui no D, o Júlio Simões. Se a gente fala de Erechim perto dele, ou ele bate na gente, ou ele chora. Não é fácil lidar com isso, com esse fantasma de Erechim para a torcida atleticana. E para piorar, depois de aprontar isso para cima do Atlético, buscar lá um empate nos acréscimos, o Grêmio foi enfrentar o Santos na rodada seguinte e o Santos passou por cima, ganhou de 5-1. O Grêmio não teve nenhuma resistência contra o Santos. Aí o Atlético Paranaense também não ficou para trás e ganhou de 5-2 do São Caetano, né? O São Caetano, um adversário forte. E aí continua. Então, na penúltima rodada, o Atlético ainda estava 2 pontos na frente do Santos e de novo teve um cenário favorável. Porque o Santos agora aqui ia enfrentar o São Caetano, só que fora de casa, e o Atlético ia jogar contra o Vasco, também fora de casa, mas o Vasco era um time também brigando para não cair. Não tão desesperado que nem o Grêmio estava, lá com 1% de chance, mas o Vasco também era um time que estava ali o campeonato inteiro no fundo da tabela. E de novo o Atlético acabou sucumbindo a um time brigando para não cair, apesar de naquela semana, né, a impressão que se tinha era não, o mais provável é o Atlético ganhar e o Santos tropeçar, né? O jogo do Santos é mais difícil, acho que o Atlético pode até ser campeão nessa rodada. Só que aí o jogo era contra o Vasco, treinado pelo Joel Santana, Vasco do Petkovic. O Atlético perdeu, o Washington perdeu muito gol nesse jogo. E acabou que o Vasco ganhou com um gol do Henrique no segundo tempo, cruzamento do Petkovic, gol do Henrique, o goleiro Everton, que era estreante naquele dia, também é um carrasco do Atlético aí, porque o Atlético tentou fazer gol, tá, o Everton não deixou, e olha a raiva que o Henrique, que fez o gol do Vasco, saiu de campo. Disseram que o Atlético comprou champanhe para dar volta aqui. Aqui eu duvido da volta olímpica. Foi um gol feito com raiva, Henrique. Muito! São Januário é outro trauma que 2004 deixou para os atleticanos. Enquanto o Atlético tropeçava contra o Vasco, o Santos vencia por 3-0 o São Caetano. E aí o Santos chegou na rodada final, dependendo só de si, à frente do Atlético, né? Inverteu a vantagem. E aí o Santos que foi enfrentar o Vasco já não tinha mais risco de cair. E em São José do Rio Preto, o Santos ganhou tranquilamente do Vasco, ganhou de 2-1 e foi campeão brasileiro. E o Atlético na última rodada acabou tropeçando de novo contra um time brigando para não cair. Pegou o Botafogo na Arena da Baixada e é um jogo que a gente vai falar um pouquinho melhor mais para frente aqui. O Atlético empatou por 1-1. Então, nas 4 últimas rodadas, o Atlético tropeçou contra 3 times que brigavam para não cair, né? Que estavam ali perto da zona de rebaixamento. E nessas 4 últimas rodadas, o Santos e o Atlético repetiram 3 vezes de adversário. E o Santos ganhou as 3, né? Os 2 ganharam do São Caetano, que era o mais difícil. Mas aí contra Vasco e Grêmio, o Atlético tropeçou, enquanto o Santos ganhou. E isso foi decisivo para o Santos, né? Fundamental para o Santos ser o campeão e o Atlético não. Mas, enfim, com todos esses traumas, né? O atleticano tem que ser muito orgulhoso dessa campanha de 2004, desse time de 2004, que encantou o país, realmente faltou muito pouco para ser campeão. E vamos lembrar que no ano seguinte, pelo menos contra o Santos, o atleticano teve sua redenção. Na Libertadores 2005 já era um time bem modificado, treinado pelo Antônio Lopes, mas aí o Atlético continuou muito forte, eliminou o Santos na Libertadores 2005 e foi só parar na final contra o São Paulo. E é isso, a gente tinha que dedicar um espaço aí, abrir um parênteses para falar dessa campanha do Atlético em 2005, mas vamos lembrar que ainda é o bloco dos artilheiros, então deixa só eu falar os outros artilheiros que ficaram atrás do Washington. O Washington fez 34 gols, foi o recordista da história, e aí os que ficaram atrás dele foram o Alex Dias do Goiás, com 22 gols, o David e o Robinho do Santos, com 21 gols, o Cláudio Pitbull do Grêmio, com 19 gols, com 18 gols, teve o Fabrício Carvalho do São Caetano, ele que é exemplo do Washington, também teve problemas cardíacos na carreira, né, depois quase encerraram sua carreira, o Petkovic do Vasco também com 18 gols, o Edilson do Vitória, vale lembrar que o Vitória também tinha o Vampeta naquele ano, né, 2 pentacampeões do mundo de volta para sua terra, e com 17 gols a gente teve o Grafite do São Paulo. Nesse Brasileirão de 2004, na 27ª rodada, a gente teve um Cruzeiro 4, Santos 4,
que se tivesse sido um ano antes, sem dúvida ia ser um jogo inesquecível. Só que em 2004 não era mais o Cruzeiro de 2003, o Cruzeiro estava longe de repetir as atuações dos tempos de Tríplice Coroa, era um time que estava em baixa, só o Santos que estava em alta, então como o Cruzeiro não estava ajudando muito, esse jogo não é tão lembrado. E de novo a gente vai escolher como jogão da edição de uma edição do Campeonato Brasileiro, não um jogo que teve muitos gols, um jogo com lances elásticos, a gente vai escolher o jogão pensando na história que tem por trás, na carga de emoção que envolveu aquela partida, mesmo que o jogo em si não tenha sido lá o melhor jogo do campeonato. A gente escolheu para esse Brasileirão como jogão, na última rodada, Atlético Paranaense 1, Botafogo 1. A gente já falou, né? Acabei de falar que o Atlético estava uma verdadeira mãe para os times brigando para não cair, e o Botafogo foi mais um que se beneficiou. O Botafogo, depois de subiu, né, da Série B um ano antes, como vice-campeão da Série B em 2003, passou todo o campeonato de 2004, 46 rodadas lá embaixo, brigando para não cair. E aí chegou na última rodada a 1 ponto só da zona de rebaixamento e ameaçadíssimo. O Botafogo, afinal, ia enfrentar um time que ainda brigava para ser campeão, fora de casa. E os seus adversários diretos, Criciúma e Vitória, iam jogar em casa. Então todo mundo achava que o Botafogo que ia acabar rebaixado, né? Que o Atlético ia acabar ganhando do Botafogo. E o Criciúma ou o Vitória acabariam ganhando, um dos dois pelo menos ganharia os seus jogos em casa. Só que não foi o que aconteceu. O Botafogo saiu na frente, gol do Schwenk aos 22 minutos do segundo tempo. A essa altura o Atlético já estava meio desanimado, né? O Santos estava ganhando bem do Vasco em Rio Preto, mas ainda assim o Atlético foi para cima, buscou o empate, aos 33 minutos fez mais um gol com o Washington, né? O Washington fez seu 34º gol no campeonato, e aí o Atlético ainda foi para cima no final, o Botafogo segurou o empate e se salvou com esse 1-1 na Arena da Baixada, porque no Barradão o Vitória não conseguiu vencer a Ponte Preta, perdeu por 2-1, e em Criciúma, o Criciúma empatou 3-3 com o Coritiba. Então, graças também a esse tropeço dos adversários, se um deles ganhasse, o Botafogo cairia. O Botafogo conseguiu escapar e a festa botafoguense foi ainda mais bonita, porque esse dia também marcou a aposentadoria do Valdo, um jogador histórico do futebol brasileiro, né? Ex-seleção brasileira, muito em alta nos anos 80, 90. O Valdo se aposentou aos 40 anos de idade, nesse jogo, salvando o Botafogo do rebaixamento. Tem uma foto icônica do Valdo sendo carregado ali, emocionado nessa despedida dele. E falando no Valdo, sabe por onde ele anda hoje? O Valdo hoje é treinador de uma seleção de categoria de base do Congo. Olha aí, momento Cadê Você? Aqui no Aquele Brasileirão. Bom, gente, desde o vídeo do primeiro programa do Aquele Brasileirão, a gente contou a história de cada edição do campeonato, utilizando sempre os mesmos 10 quadros, 10 tópicos. E polêmica é um desses tópicos, que a gente, cada edição, fala de uma polêmica. A gente vai manter os quadros que a gente sempre coloca, mas polêmica não é a palavra mais apropriada para descrever a história que a gente vai falar agora, apesar de ter polêmica por trás, mas seria mais adequado uma palavra como luto, tristeza, revolta. A gente teve muitas tragédias em campeonatos brasileiros, tragédias com vítimas fatais, e essa de 2004 é uma situação única em que a gente teve um jogador tendo um mal súbito dentro de campo e morrendo em seguida, com muita negligência por trás. É o caso do Serginho, que era um zagueiro que participou de toda a ascensão meteórica do São Caetano, está lá desde 99 e era um dos jogadores mais identificados, né, com o time, e ele acabou morrendo no dia 27 de outubro de 2004. O São Paulo e o São Caetano se enfrentavam no Morumbi pela 38ª rodada daquele campeonato. O jogo estava 0-0 e aos 14 minutos do segundo tempo o Serginho teve um mal súbito e caiu em campo. Demorou um pouquinho até entenderem o que estava acontecendo. E aí, prontamente, os médicos das duas equipes, São Paulo e São Caetano, correram para tentar reanimar o Serginho. E eles queriam ter acesso à ambulância, para ter acesso principalmente ao desfibrilador, que é um aparelho que poderia salvar a vida do Serginho, né? Reanimá-lo. E descobriram que a ambulância do Morumbi estava trancada. E demoraram alguns minutos até que destrancassem a ambulância e o Serginho tivesse o melhor atendimento possível. Alguns minutos muito valiosos.
Depois de entrar na ambulância, o Serginho foi encaminhado para o Hospital São Luís, ali perto do Morumbi, e acabou morrendo cerca de 1 hora depois de ter um mal súbito, aos 30 anos de idade. E assim, né, que se deram conta do que estava acontecendo, com o Serginho caído em campo, os jogadores dos dois times se desesperaram. Abalado, Silvio Luiz faz uma revelação. Conta que nos exames feitos no início do ano pelo São Caetano, Serginho já havia apresentado problemas no coração. Deu tipo eu não sei explicar ao fundo, né, mas um caso que é normal, que dizem em coração de atleta, de pimenta, assim, né. Houve uma irregularidade, então, no exame dele, é isso? Pelo que a gente ficou sabendo, sim, mas estava sendo tudo feito com o trabalho dos médicos, né. O risco era 1% de acontecer isso, pelo que a gente ficou sabendo. Quando eu me referi à morte do Serginho como um fato único, eu quis dizer em relação à história dos campeonatos brasileiros, mas não na história do futebol. A gente tem vários episódios assim de jogadores que têm um mal súbito em campo e morrem dentro de campo ou vêm a morrer um pouco depois. E aliás, naquela época, em 2004, o mundo tinha acompanhado uma sequência de mortes semelhantes à do Serginho num curto espaço de tempo. Pelo menos 3 mortes em campeonatos de grande visibilidade, né? Porque às vezes acontece esse tipo de morte e a gente nem fica sabendo em torneios menores, mas 3 mortes em torneios de muita visibilidade. O camaronês Marc-Vivien Foe, defendendo a seleção do seu país, morreu assim na Copa das Confederações de 2003, teve um mal súbito em campo e morreu. Em 2004 já, num jogo do Campeonato Português, o jogador húngaro do Benfica, Miklós Ferrer, também morreu nas mesmas circunstâncias, teve um mal súbito em campo. Então a morte do Serginho foi a terceira num curto espaço de tempo e isso gerou um alerta em todo mundo sobre as precauções que deveriam ser necessárias, né, para evitar. Às vezes pode ser uma fatalidade, né, mas muitas vezes dá para evitar esse tipo de coisa. E nesses casos dos jogadores, né, com doenças cardíacas que, poderiam ser identificadas antes com o exame. Primeira coisa, né, que o mundo refletiu e depois mudou o protocolo, depois dessa série de mortes, que a do Serginho foi a terceira, é essa questão da equipe de emergência dentro de campo, né, para nunca acontecer o que aconteceu no Morumbi, de uma ambulância estar trancada ali e não poder atender o jogador que teve um mal súbito. Isso é uma coisa que depois da morte do Serginho, principalmente, né, no Brasil, passou a ter um cuidado muito maior com isso. E também com os exames prévios para saber se os jogadores têm condições ou não de atuar, né, num esporte de alto rendimento. Nesse programa mesmo falei do caso do Washington. O caso do Washington, ele que esteve muito próximo de infartar numa fase da vida e depois teve uma carreira normal. Os médicos garantiram isso, os médicos se preparam muito para poder tomar esse tipo de decisão e a gente tem que, tem que ver caso a caso. No caso do Washington, tudo indica que o Washington sim teve totais condições em toda a carreira de jogar e, enfim, a gente tem que confiar nisso. Agora, no caso do Serginho, nunca ficou muito claro se havia consciência do risco de que ele corria e houve alguma negligência no meio do caminho, alguém que sabia que ele teria o risco e deixou ele jogar mesmo assim, ou se não, ou se foi mesmo uma fatalidade. A possível responsabilidade de algumas pessoas pela morte do Serginho, possíveis negligências no caso, foram investigadas. Foi noticiado que o Serginho tinha uma arritmia, que então ele não deveria seguir como um atleta de alto rendimento, mas teve uma série de versões narrativas diferentes na imprensa. Chegou a se falar até do laboratório que o São Caetano fez o exame no começo do ano, que o laboratório poderia ter tido um resultado e não passado para o São Caetano, coisas desse tipo, muitas versões. A justiça investigou e no final absolveu quem foi investigado. O Nairo Ferreira, presidente do São Caetano, o Paulo Forte, médico do clube, foram absolvidos na justiça. Pelo entendimento da justiça, eles não tinham como saber, não sabiam que o Serginho corria risco de vida jogando futebol. Eles não foram punidos, então, na justiça comum, mas na justiça esportiva foram punidos já naquele ano, com rapidez até. O São Caetano perdeu 24 pontos no campeonato, porque o STJD entendeu que o São Caetano tinha conhecimento, né, do problema do Serginho e foi uma decisão bem, para variar, né,
um julgamento bem controverso do STJD. Esses 24 pontos, o Serginho atuou por 30 partidas no campeonato, mas eles pegaram só os últimos 2 meses para levar em conta, para tirar 24 pontos, e além disso puniram também o São Caetano com uma multa de 50 mil reais, uma punição que foi muito contestada na época. Se dizia que se fosse um time de mais camisa, que talvez não fosse punido com essa rapidez, dessa forma. O São Caetano brigava por uma vaga na Libertadores, estava ali perto do G4 quando o Serginho morreu, e aí com a punição o São Caetano também não correu o risco de cair, mas terminou o campeonato na 18ª colocação, e também com punição esportiva, o Nairo Ferreira ficou impedido de exercer, né, atividades no esporte. O presidente do São Caetano ficou afastado por 2 anos e o médico do clube foi condenado a ficar 4 anos afastado das atividades. Chegou a ser noticiado na época que o São Caetano tentaria reverter as punições na FIFA, mas as penas foram mantidas. O São Caetano, na classificação final, perdeu 24 pontos. O São Paulo não teve nenhuma punição pelo fato da ambulância estar trancada naquele dia, o que atrapalhou o atendimento do Serginho, sem dúvidas, mas até se alegou de que isso era uma prática comum entre os times, de deixar a ambulância trancada durante os jogos. Só uma semana depois, né, no dia que o Serginho morreu, a partida foi encerrada, e uma semana depois os times voltaram a se encontrar para disputar os 31 minutos restantes do jogo. Então não foi um luto estendido, os organizadores do campeonato não deixaram que fosse um luto muito estendido. Teve essa partida, então os 31 minutos restantes foram disputados numa noite de portões abertos no Morumbi, e os 2 times fizeram 6 gols nesse resto de jogo. Em 31 minutos o São Paulo ganhou de 4-2 do São Caetano. Os médicos contam que o Serginho morreu ainda com a camisa do São Caetano, que eles rasgaram a camisa para poder atendê-lo, e que ele morreu ainda vestindo a camisa do time. A chuteira que ele usou no dia em que morreu está hoje na sala de troféus do Anacleto Campanella, e desde que ele morreu, desde esse dia, o São Caetano nunca mais voltou a ser o mesmo que nos anos anteriores brigou por títulos brasileiros e sul-americanos. Só decaiu desde então. Eu já citei aqui alguns times grandes que fizeram muito feio naquele ano: o Grêmio, que foi rebaixado, o Botafogo brigando para não cair, o Vasco brigando para não cair. Vale dizer também que o Atlético Mineiro brigou para não cair naquele ano. O Atlético Mineiro tinha no elenco nomes como o goleiro Darley, o Rodrigo Fábio, o Alex Mineiro. O Flamengo também brigou para não cair o campeonato inteiro. O Flamengo tinha o Júlio César no gol, tinha o Zinho, que tinha sido campeão do brasileiro com o Cruzeiro um ano antes, veterano já, mas aí foi pro Flamengo brigar para não cair. O Dimba no ataque. No ano seguinte, o Atlético Mineiro, inclusive, foi rebaixado. O Flamengo brigou para não cair de novo, mas conseguiu escapar. Mas, saindo um pouco desses times que brigaram para não cair mesmo, a grande decepção do campeonato foi um time que ficou no meio da tabela: o Cruzeiro, por tudo que o Cruzeiro fez um ano antes. A temporada de 2003 é talvez a melhor da história do Cruzeiro, né? Com a tríplice coroa. O Cruzeiro ganhou o Mineiro, a Copa do Brasil e o Brasileirão. E se esperava muito do Cruzeiro em 2004, mas aí o time foi se desmanchando ao longo do primeiro semestre e fez um brasileiro muito fraco. Foi o 13º colocado, como eu falei. As grandes estrelas de 2003 foram saindo, né? O Alex, o Aristizábal, o próprio David, né? O David foi campeão brasileiro em 2003 com o Cruzeiro, em 2004 já estava no Santos, foi campeão brasileiro de novo. E pior, o Cruzeiro começou a temporada super otimista com a contratação do Rivaldo. Parecia que o time ia chegar ainda mais forte em 2004, mas tudo deu errado no primeiro semestre. O Rivaldo mesmo saiu antes do brasileiro. E, enfim, né? Para ter algum alento dessa temporada do Cruzeiro de 2004, esse foi o ano que o Fred disputou pela primeira vez a Série A. Ele que começou no América Mineiro, e aí com a camisa do Cruzeiro ele disputou pela primeira vez a Série A em 2004, ainda muito jovem o atacante Fred, já fez 14 gols naquela Série A, e o Fred é hoje o maior artilheiro da história dos pontos corridos, fez mais de 140 gols, os primeiros 14 foram naquele Brasileirão de 2004 com a camisa do Cruzeiro. Em um campeonato com 46 rodadas, tão longo, é difícil uma zebra se sustentar em alta o tempo todo. A gente considera zebras times com menor investimento, que conseguem surpreender. Mas a gente vai citar aqui casos de times que terminaram o campeonato em posições muito dignas e que em alguns momentos chegaram até a liderar, a brigar pelas primeiras posições.
como é o caso, por exemplo, do Figueirense, do técnico Dorival Júnior e do meia Sérgio Manuel, chegou a liderar parte do primeiro turno, acabou na 11ª colocação no campeonato. A Ponte Preta, do técnico Estevan Soares e do meia Piá, também brigou pela ponta no primeiro turno e chegou a ser líder em alguns momentos, acabou o campeonato na 10ª colocação. O Juventude, do técnico Ivo Wortmann, e que também tinha o zagueiro Thiago, que depois ficou mais conhecido mundialmente como Thiago Silva, ele mesmo, do Fluminense, Milan, PSG. O Thiago Silva estava no Juventude aquele ano, e o Juventude teve momentos muito gloriosos ao longo do campeonato de 2004, acabou na 7ª colocação. E das zebras, a que foi mais constante e terminou melhor colocada foi o Goiás. O Goiás foi o 6º colocado. Vai lembrar, né, que o Goiás já tinha feito um ótimo segundo turno em 2003, mas aí o São Paulo fez uma limpa na base daquele time. Levou o próprio treinador Cuca e também Fabão, Danilo e Grafite, né, que começaram a montar o time do São Paulo, que em 2005 seria campeão da Libertadores e Mundial. Do time de 2003 do Goiás, também o Dimba e o Araújo já tinham ido embora. Mas em 2004 o Esmeraldino ainda tinha, por exemplo, o volante Josué, que iria para o São Paulo só no ano seguinte, além do zagueiro André Dias, que iria para o São Paulo em 2006, o lateral esquerdo Jadilson, que adivinha, iria para o São Paulo em 2007, e outros nomes como Paulo Baier, Rodrigo Tabata e Alex Dias, além do eterno goleiro Harley, e Celso Roth, que era o comandante dessa grande campanha goiana. Em 2004 teve um time grande que estava fazendo certinho o planejamento para ser saco de pancadas no Brasileirão. A gente está falando do Corinthians. 2004 foi o ano que o Corinthians começou com um bizarro pacotão de reforços e aí no Paulista por muito pouco não caiu. Na última rodada, inclusive, perdeu para a Portuguesa Santista no Pacaembu e só não foi rebaixado porque o São Paulo ganhou do Juventus da Moca no outro jogo com gols do Grafite. Quem quiser saber melhor essa história, né, como o Corinthians quase caiu no Paulistão 2004, a gente tem um vídeo que conta essa história, fala do título de São Caetano 2004, mas fala também da crise que o Corinthians vivia. E o brasileiro começou da mesma forma. Nas primeiras 7 rodadas, o Corinthians sofreu 3 goleadas, perdeu de 4-0 do Grêmio, perdeu de 4-0 do Palmeiras e perdeu de 5-0 do Atlético Paranaense no Pacaembu. Depois dessa goleada sofrida contra o Atlético Paranaense, o Corinthians então demitiu o treinador Oswaldo de Oliveira. E aí, a gente foi ver os jornais da época, os favoritos para assumir o Corinthians eram o Mário Sérgio e o Muricy Ramalho. E aí, como não deu certo com os dois, a terceira opção foi o Tite, que então foi contratado para ter sua primeira passagem pelo Corinthians, e o Tite mostrou que é mesmo um predestinado quando está no Corinthians. O Tite conseguiu tirar esse time da lama e levou o Corinthians à 5ª colocação no campeonato. O Corinthians ainda brigou por uma vaga na Libertadores graças ao Tite. O Corinthians teve o Tite para salvar a temporada, mas o Grêmio não teve a mesma sorte. Justamente o Grêmio, que começou bem o século, ganhando a Copa do Brasil de 2001, justamente com o Tite como treinador. O Grêmio fez parceria com a ISL, virou um time rico, podia fazer grandes contratações, montou bons times. Em 2002 foi semifinalista da Libertadores, mas aí depois essas parcerias acabaram ruindo e o time se viu endividado em 2003, sem condições de pagar os jogadores, atrasando salários, parou de montar bons times. E em 2003, que foi o ano do centenário do Grêmio, o time brigou para não cair no Campeonato Brasileiro, por muito pouco que escapou. E em 2004 não teve como, voltou a fazer uma campanha muito fraca e dessa vez foi rebaixado. Não tinha como montar um bom time. Desse time de 2004 do Grêmio, até que alguns jogadores deram certo em outros lugares, como por exemplo o volante Felipe Melo, o meia Michel Bastos, o meia Anderson, promessa da base do Grêmio, que depois seria o herói da Batalha dos Aflitos na Série B de 2005. O time tinha outros nomes conhecidos como o goleiro Márcio, o volante Cocito, sempre dando um carrinho, e o zagueiro panamenho Balói. Mas em 2004 todos eles estavam em péssima fase e quem salvou no time foi o atacante Cláudio Pitbull, estrela da base, que foi tão bem naquele campeonato que depois foi vendido para o Porto, que era o campeão da Champions League. O Grêmio foi mal no campeonato inteiro, venceu 9 jogos em 46 e foi rebaixado faltando 3 rodadas naquele empate triste para os torcedores do Atlético Paranaense que eu já comentei. Ao longo da campanha foram 4 treinadores, Adilson Batista, José Luiz Plain, Cuca e Cláudio Duarte. O Grêmio foi rebaixado pela segunda vez na história e venceria a Série B de 2005 na histórica Batalha dos Aflitos com o jovem treinador Mano Menezes. O Grêmio foi lanterna absoluto, mas caíram junto com ele naquele ano o Criciúma, o Guarani e o Vitória de Vampeta e Edilson. É brincadeira o tanto de goleada que teve no Brasileirão 2004, a gente vai listar algumas aqui, mas algumas vão ficar de fora também.
Afinal, não tem como mencionar todas. Nas 46 rodadas, em praticamente toda rodada tinha pelo menos uma goleada. Praticamente todos os times naquela edição golearam alguma vez, aplicaram alguma goleada, mas também foram goleados em algum momento. Um campeonato muito maluco. Vamos lá começar essa lista. Começando por goleadas com times que fizeram 7 gols. A maior goleada do campeonato foi do São Paulo, 7-0 no Paysandu, no Morumbi, na 33ª rodada. Mas teve também Fluminense 7, Juventude 1, Criciúma 7, Goiás 2. Aí vamos para goleadas de 6-0. Tivemos 3 e 2 envolveram o Atlético Paranaense. As duas foram em rodadas seguidas, 15ª e 16ª rodada. Atlético Paranaense 6, Goiás 0, Inter 6, Atlético Paranaense 0 e teve também Santos 6, Paysandu 0. Indo para o 6-1, na 41ª rodada a gente teve simplesmente 3 6-1 na mesma rodada. Grêmio 6, Ponte Preta 1, Atlético Paranaense 6, Criciúma 1 e Atlético Mineiro 6, Flamengo 1. E teve também mais um 6-1 do Vitória no Paraná no comecinho do campeonato, além de um Flamengo 6-2 Cruzeiro, menção honrosa. Aí 5-0 foram 7. Corinthians 0, Atlético Paranaense 5, São Caetano 5, Criciúma 0, Goiás 5, Ponte Preta 0, Cruzeiro 5, Ponte Preta 0, Atlético Mineiro 0, São Paulo 5, Atlético Paranaense 5, Atlético Mineiro 0, Santos 5, Fluminense 0. Teve também vários 5-1, deles vou destacar um Vitória 5, Flamengo 1 e junto dele mostrar alguns 5-2, Santos 5, Criciúma 2, Atlético Paranaense 5, São Caetano 2, Vasco 2, Palmeiras 5, São Paulo 5, Botafogo 2, Corinthians 5, Figueirense 2. E para encerrar também tivemos históricas goleadas em clássicos na ordem dos mandos de campos aí que aparece na tabela. Fluminense 1, Botafogo 4, Vasco 4, Botafogo 0, Corinthians 0, Palmeiras 4, Santos 0, Palmeiras 4. E é isso, gente. Muito obrigado você que acompanhou o vídeo até aqui. Quem não viu a parte 1, fica aí de sugestão, fica o convite para ver também. Vai ter o link em algum lugar para você clicar. Ficamos por aqui, com certeza faltou falar muita coisa, espero que vocês tenham gostado, mas faltou falar muita coisa, então peço que interajam nos comentários, falem mais histórias do Brasileirão 2004, acrescentem aí coisas em cima do que a gente falou, comentem o que a gente falou e, claro, deixa de sugestão qual o próximo brasileiro que você quer que a gente comente aqui no Aquele Brasileirão, vai ter mais programa por aí e mais programa da quarentena também ainda tá longe de acabar, tá certo? Um forte abraço, até a próxima!